tudo jóia? Estamos iniciando mais um podcast e de novo eu tô muito empolgado, muito motivado porque o nosso convidado, ele nem é daqui do estado do Pará. Eu vou falar um pouquinho... Dele, já é internacional, intergaláctico. Eu vou falar um pouquinho dele, mas eu vou deixar a minha esposa se apresentar mais uma vez para vocês. E aí, gente, meu nome é Carol Frazão, sejam muito bem-vindos, tá? A mais um podcast, nosso 4º episódio, né, amorzinho? Estamos muito felizes, espero que esteja agregando na sua vida, tá? Então, antes da gente começar, de fato, já curte, ok? Já comenta e deixa seu comentário, se inscreve no nosso canal, tá bom? Pra gente dar continuidade aqui à nossa entrevista. Tá preparado? Que a gente vai fazer perguntas aqui difíceis, tu sabe, né, Gil? Sério, não me avisaram isso. Eu tava no contrato isso, perguntas difíceis. Então, Gil, pra gente começar... se apresenta um pouco aí, fala um pouco do Gil, a gente só te chama de Gil, né? Que legal tá aqui, muito obrigado pelo convite. Oi, pessoal aí que tá aí do outro lado da telinha, curte, compartilha, manda pra um monte de gente esse podcast. Nem começou, mas tem coisas muito legais que vão acontecer aqui, até porque eu adoro vocês, muito obrigado pelo convite. Tamo junto. Eu fiquei surpreso e, ao mesmo tempo, muito, muito lisonjeado. Eu sou Juliano Colice, sou Master Coach, sou treinador da maior instituição de coach do mundo hoje, que é a Febracis. Top. Eu venho de Fortaleza, tive a honra de trabalhar esse tempo todo com o Dr. Paulo Vieira, com Camila, lá ao lado, na Matriz. E hoje sou um especialista na questão da inteligência emocional, nesse processo de desenvolvimento mental, alta performance, enfim. Vamos falar um monte de coisa aqui. Legal. Tenho que contar segredos? Muito, você vai contar um monte de segredo aqui pra gente. Já se prepara aí. Isso também não tá no contrato, mas vamos lá. Vai ter que aumentar o cachê. Aumenta o cachê e separa mais 12 toalhas de rosto aí no camarim que me colocaram. Legal. Cara, galera, olha que fantástico. O Gil, ele já viajou o Brasil inteiro ministrando treinamento, né, Gil? Já viajou, já treinou mais de 4.000 pessoas aí, só no É mais tempo, do que isso, é um pouco mais. Muito mais do que isso, né? Como empresário, ele tem uma história muito legal aqui como árbitro de futebol, já tô até dando spoiler. Polêmica! Tem vinheta de polêmica? Com certeza, vai ter agora. Show! E, gente, pra gente já começar aqui, começar a pegar insight com o Gil, porque eu tenho certeza que a gente tem muita coisa pra aprender com a história. Gil, eu queria que você contasse um pouquinho, assim, como é que foi, assim, a tua trajetória, sabe, o início da tua história, como é que foi isso de ser árbitro de futebol, legal. Sabe? O que você tirou de aprendizado disso? Enfim, conta um pouquinho pra gente. Eu vou tentar resumir isso em pouquíssimos minutos. Show. Uma coisa interessante, você falou do número de pessoas, eu já vou contar na minha história. Outro dia eu estava calculando, né? Eu tô na Febracis desde 2017 como treinador da Febracis. Então é uma contagem que eu faço desde que eu entrei na Febracis. E eu tava contando, já tô chegando a quase 5.800 pessoas treinadas por mim. Uau! Em todos os cursos que eu ministro dentro da Febracis. Então é uma coisa incrível. Esse número deu um salto gigantesco ano passado, quando eu ministrei uma turma de formação em coaching online, no meio da pandemia, para 2.000 pessoas. Eu formei 2.000 coaches, assim. Foi um ápice aí na minha carreira como coach, mas eu não nasci coach. Eu sou de São Paulo, eu sou nascido em São Paulo, capital, do bairro da Moca. Se você conhece o bairro da Moca, comenta aqui, vai comer uma pizza lá na Moca. É isso aí. E eu venho da educação física, eu sou formado em educação física, eu sempre fui um cara do esporte. Só para vocês terem uma ideia, eu cheguei a jogar futebol profissional. Eu joguei no time do São Caetano, né? O time do São Caetano hoje ele não está entre os principais, mas ele já chegou a ser vice-campeão da Libertadores da América. Isso que eu ia falar, né? Já teve títulos nacionais, teve um auge aí. E eu joguei nesse time nos juniores. Entendi. Nos juniores. Então eu sempre gostei do esporte, só que um belo dia eu rompi o ligamento do meu joelho. Caramba. E aí meu pai, que eu não tinha tanto apoio, eu tinha um apoio dos meus pais assim, que são maravilhosos, mas o apoio assim, eu não tenho como fazer, eu deixo você ir.
Mas não tinha aquele apoio de acompanhar. Tal. Então era uma coisa... Então nesse momento, o meu pai, na melhor das intenções, falou, filho, tá na hora de você estudar. Né? Foi bem na época que eu estava para entrar para a faculdade, terminando o ensino médio. Ele falou, vai para faculdade, vai estudar. Ok? Eu tive que ficar, a previsão era ficar 8 meses parado e o time já não queria mais ficar comigo por causa disso. Estava bem numa transição, entrando para a equipe juniores, que é uma antes do profissional. Entendi. Aí eu fui fazer educação física. Então eu sempre fui uma pessoa do esporte. E aí esse sonho de ser jogador de futebol, de estar lá dentro do campo, eu tenho um tio da família da minha mãe que foi árbitro profissional. E aí um belo dia, uma pessoa que eu nem tinha muito contato, mas um belo dia, tio Ney, se estiver assistindo, um beijo. Sou muito grato ao tio Ney, porque assim, ele falou, Gil, olha, você gosta de futebol? Eu tenho uma oportunidade para você, tem um curso de árbitro. Quer ser árbitro de futebol? Mas é que é muito diferente essa profissão, assim. Não, né? árbitro de futebol é igual Papai Noel. É igual o Coelhinho da Páscoa. É verdade. É igual, porque você acha que aquela pessoa não existe, entendeu? É uma lenda. É uma lenda. Quem é um maluco que vai querer ser odiado por todo mundo. É isso que eu E ter a sua mãe xingada todos os dias, todo o tempo dentro de uma partida de futebol. Caraca, O cara tem que ser meio maluco. E lidar com os jogadores também, né? Porque os jogadores, às vezes... Amiga, você quer que eu conto mesmo de não... jogador? Sim. Quer que eu falo mesmo? É pra eu abrir, gente? Comenta aqui se é pra eu abrir. Comenta aqui pra ver se é pra... Caixa daí tá aumentando, hein? Tá subindo. Pois é, aí eu vou chegar nos jogadores. Tá. Aí eu fiz o curso e, cara, eu me apaixonei. É um universo que as pessoas não têm ideia. Eu vou fazer uma defesa dos árbitros. Acho que é uma primeira pessoa inédito. Tem uma vinheta de inédito. Tem aí, produção, uma vinheta de inédito. Rapaz, o nosso backstage aqui vai ter que arrumar um monte de vinheta agora. Vinheta inédito. Atenção pra vinheta que vai aparecer agora. Show. Olha só. Imagina você na sua empresa, tá? Você tá na sua empresa e você tá lá e você tem 11 pessoas, na hora que você tem que tomar uma decisão, 11 pessoas no seu ouvido dizendo que você é ladrão, vagabundo, filha da nananã, vai pra aquele lugar, tudo ao mesmo tempo que dá um... Sabe? Tipo, que aí vem da torcida fazendo tudo isso e você tendo que tomar uma decisão e você não pode errar. Caraca. Isso é um árbitro de futebol. Caramba. Detalhe, são mais de 200 decisões por jogo. Uau. E é legal pegar isso aí porque na tua história a gestão das emoções já começou aí, né? Você tendo que lidar com as emoções. Eu aprendi numa pressão. Você sabe uma coisa que eu comemorei? Eu vou falar outra coisa inédita. Sabe uma coisa que eu comemorei na Febracis? Quando eu entrei na Febracis? Senti frio na barriga. Eu não sentia. Tava acostumado com Amiga, a multidão, com a pressão. Botar pressão em mim? Cara, a pessoa precisa fazer muita coisa. Precisa fazer muita coisa. Foram 14 anos de carreira, aí me tornei árbitro profissional e eu não apitei. Eu fui bandeira. É pior. Ser bandeira é pior do que apitar. Por quê? Porque a decisão final não é sua. A decisão final sempre é do árbitro central. Então, dentro de um jogo de futebol, uma decisão que você toma, por exemplo, o jogador xinga o bandeira. Tá, você não pode expulsar o cara. Você tem que avisar o árbitro e falar assim, ó, o fulano lá me xingou. Na regra, esse cara tem que ser expulso. Mas na Só que dependendo do jogo, não é útil, às vezes, você expulsar o cara. Então, olha só, o que eu tive que aprender? Olha que interessante. Cara, muito inédito o que eu tô falando aqui. Eu tive que desenvolver uma comunicação. Modéstia à parte, eu sempre fui um pouquinho mais inteligente. Né? A minha educação foi muito boa, eu estudei em escolas particulares, minha família me deu uma condição muito boa de educação, então sempre tive um pouco mais de inteligência. E a arbitragem, ela foi para sanar um sonho, tipo de estar lá no campo de futebol, perfeito. de estar dentro do campo de futebol. A paralelo, eu tive uma empresa de consultoria em academias, eu trabalhei com academias, eu tive uma empresa de consultoria em academias que eu dei consultoria em vários lugares do Brasil, foram mais de 80 academias, num tempo paralelo que esse que eu fui árbitro. E aí nos finais de semana, como eu tinha um horário mais
tranquilo. Às vezes eu tinha jogo de quarta-feira, jogo de quinta, tinha que viajar, eu viajava para fazer jogo, isso lá em São Paulo. E aí, então, ter pressão. Eu fiz jogo com 40 mil pessoas no estádio. Jogo de Neymar, nas minhas contas, quando eu parei de contar, eu tinha mais de 15 jogos do Neymar, desde que o Neymar tinha 15 anos. Caramba, que legal. Eu fiz jogo do Neymar com 15 anos. Entendi, legal. Com 15 anos. Então... Menino Ney. Menino Ney. Ô, menino Ney! Vai pra cima, menino Ney! E aí... Então isso me deu... Então, por exemplo, imagina quantas vezes eu tinha que ter uma comunicação para contornar um questionamento de uma decisão. Legal. Como é que tu fazia? Era isso que eu ia perguntar. Estamos alinhados. Posso contar histórias aqui? Vai. Vou contar uma história aqui. Vou contar uma história aqui. Deixa eu pensar aqui, qual que eu posso contar? Pra não comprometer ninguém, né, Gil? Tem várias. Teve uma vez, eu não vou citar nomes, tá? Não vou citar nomes. É um jogador do Corinthians. Eu fiz fazer um jogo Corinthians e São Bernardo. Em que ano? O Corinthians tinha acabado de ser campeão mundial. Né? Ele tem um título de campeão mundial. Tem algum corintiano aqui na produção? Lembra quando foi campeão mundial? Eu vou comprar a camisa do Flamengo para todo mundo. Foi contra o Chelsea. E aí, isso em dezembro. Em começo de março, eu fui fazer um jogo do Corinthians. E lá em São Paulo, o meu escritório, quando eu tinha empresa de consultoria em academias, era no Tatuapé. E o Corinthians fica no bairro do Tatuapé. Tem muitos jogadores que moram no bairro do Tatuapé. Que fica muito próximo do centro de treinamento e tal. E um belo dia, na época eu era solteiro, e eu saí, como eu tava saindo com uma menina, sábado à noite, num bar, no Tatuapé, lá no Tatuapé. E de repente essa moça fala assim, o Corinthians já tinha sido campeão, isso em tipo janeiro. Não é o fulano de tal ali? Aí eu, né, escondidinho pro cara, porque como árbitro a gente se corre de jogador, entendeu? Sim. Eu tava num bar, ele tava num momento de lazer, ele também tava. E ele tava com a família. Ele tava com a esposa, eram 3 casais. Aí eu olhei assim, meio... É ele mesmo. E continuei a conversa, beleza. Guarda essa história. Tá. Vamos lá pro jogo. Esse jogador... Putz, as pessoas vão pesquisar e vão saber quem é. Esse jogador, ele tinha operado o joelho. Então ele estava em tratamento do joelho operado. Eu já sei quem é, amigo. Aí, eu não tô citando nomes. Ei, só eu que não sei. Mas tudo bem, Eu não vamos tô lá. citando nomes. Eu não tô citando nomes. E aí, fomos pro jogo. Imagina, o Pacaembu lotado, 35 mil pessoas. Porque o corintiano tava em festa. O Corinthians... Começa o jogo, em 10 minutos, o time do São Bernardo. Quem é o São Bernardo? Você conhece o time do São Bernardo? Sim, conheço. Mas é um time pequeno, é um time que não tem tradição no futebol, é muito longe de um Corinthians. Só quem gosta muito de futebol, assim, que acompanha. Conhece. Quem não conhece, você sabe quem é São Bernardo? É um time de futebol, lá de São Paulo. Tá vendo? Mas é entendível porque é um time que não tem tanta expressão. E é um time bom, tem uma boa estrutura lá em São Paulo, mas é um time que ainda está buscando um espaço. Bom, imagina Pacaembu lotado, torcida em festa, 10 minutos, os caras perdem 3 chances claras de gol. Era pra estar 3-0 pro São Bernardo. O Corinthians estava... E aí, num contra-ataque do São Bernardo, esse determinado jogador, ele faz uma falta. Só que existem faltas no futebol, que é tipo falta assim, do cara puxar... Dá só a blusa aqui, ó. Tipo, o cara puxa isso aqui, ó. Só que é o bastante para segurar o jogador e impedir que ele ataque. Só que isso é jogada para cartão, dependendo da situação, é uma jogada para cartão amarelo. Mas visualmente, as pessoas às vezes acham que o cartão amarelo, tem que ser aquela falta violenta, sabe? E não. E foi uma falta mais ou menos assim. Ele teve que parar a jogada. Tomou o cartão amarelo. E ele tava meio que de costas, tomou o cartão amarelo. Aí ele virou pro árbitro e a gente tem um rádio. Do árbitro, se você vê, ele tem um rádio e todo mundo fala, o rádio fica aberto. Então você ouve tudo o que está acontecendo. É um rádio só dos árbitros, não tem interferência. As pessoas ficam nessa lenda, tem interferência interna. Gente, isso aí não existe. Tá? Isso não existe. Isso é lenda. Se alguém contar essa besteira pra você, é fake news.
E a gente, só que a gente, entre nós, a gente ouve tudo que tá acontecendo. E ele tava de costa, quando ele vira, o árbitro tá abaixando o cartão assim, ó. E o árbitro anota no cartão ali, ó, o número do jogador. Aí ele virou e falou, poxa, você tá dando cartão pra mim? Eu falei, amigo, você fez a falta, você parou o jogo. Aí vem um outro jogador. Esse outro jogador, ele vem reclamando assintosamente. Aí o árbitro vira e fala assim, ô fulano, nem chega perto, porque eu já tô com o cartão amarelo na mão. Se você vier, você vai tomar também. Eita. Aí esse jogador, que é o suposto jogador lá, que tava operado e tal, ele vira e fala assim, ei professor, você não pode falar assim não. Você ficar intimidando os jogadores. Aí, ok, guarda isso, beleza? Show, acabou o primeiro tempo. O que o árbitro faz? Ele vai pro meio de campo e espera ali os jogadores saírem, para depois ele sair por último, que pode acontecer alguma coisa, ele tem que observar. Vem esse jogador. Ele vira e fala assim, ei professor! Eles têm maneira de falar professor. Ei professor! É estranho, né? Ei, você não pode ficar intimidando o jogador não, viu? Do jeito que você falou ali, não pode. Aí ele virou assim pro lado e tava 200 mil repórteres na beira do campo, que é o time do Corinthians, né? Ó, tá vendo ali, ó? Eu vou sair agora, os caras vão querer que eu dou entrevista. Você já pensou se eu chego lá e falo que você tá intimidando o jogador? Porque é isso que você tá fazendo. Na hora me veio. Vou rebobinar a fita. Onde esse cara tava, recuperando de cirurgia, sábado à noite, na balada. Ele tava na balada. Na hora veio. Falei, vamos fazer o seguinte, tu não tava no Bar Jordão? Sábado à noite, tal dia, você não tava no Bar Jordão? Vamos fazer o seguinte, tu vai de um lado falar da gente, eu vou do outro falar que você tava na balada, na recuperação. Você operou o joelho, não operou? Eu falo que você tá na balada. Vamos agora? Meu Deus. Então eu sempre tive essas... Isso aqui é um exemplo, sempre tive isso meio que sacado. O cara ficou... Os meus amigos árbitros que não estavam sabendo de nada, eles viraram pra mim e falaram, que história é essa, Juliano? Eu falei, tu não tava? É mentira? É mentira? É verdade, não é? Tu não se intimidava, né? Então, eu não me intimidava. Legal. Eu não me intimidava. Legal. Aí, obviamente, ele botou o rabinho entre as pernas e foi embora. Aí tem um outro detalhe, uma história que eu nunca contei. Na volta do intervalo, eu como árbitro, de assistente, bandeira, eu tava do lado do banco do Corinthians. Quem que era o treinador na época? Quem que era o treinador na época aí, corintiano? Você não é corintiano, não. Você tinha que saber quem é o treinador. Tite, que hoje é treinador da seleção brasileira. Foi desse Mundial. Não tem segundo Mundial. É só um Mundial que o Corinthians ganhou. Só o primeiro, vai. O cara tá querendo ser o Flamengo, pô. Vai. E aí ele voltou e ele veio me cobrar. Ei, professor, o seu colega lá tá intimidando o jogador. Não pode fazer isso, não. Que história é essa? Aí eu virei pra ele e falei, professor, eu tenho tanta admiração por você. Você é um cara que eu me espelho como líder, sabia? E tu vem me dizer que nós, meros árbitros, qual que é o símbolo que está no seu peito aí? Corinthians. Você está dizendo que a gente tem a capacidade de intimidar vocês. Interessante, professor. Porque eu sempre soube que o problema não é de quem intimida, é de quem se sente intimidado. Eu acho que o senhor tem um problema. Ele parou e falou assim, cara, eu perdi todo o intervalo nessa conversa. Fulano, Beltrano, Guerreiro. Chamou uma galera, mas deu uma chamada nos caras. O Corinthians voltou. E coincidentemente, acho que não tem nada a ver com isso. Eles ganharam de 2-0. O segundo tempo foi dominado pelo Corinthians. Os caras ganharam e foi... Legal. Então eu sempre tive essas sacadas, entendeu? Legal. E assim, eu quero trazer toda essa tua história, esse finalzinho que tu contou agora, né? Pra gente poder extrair até questões, por exemplo, de inteligência emocional dentro disso que você falou. Você falou assim, olha... o sentimento de intimidação não estava em mim, estava no teu jogador, no teu jogador, né? Que transferiu para você, em outras palavras, que você aceitou e recebeu também. Exatamente, e tu já tinha essa consciência antes mesmo de falar de inteligência emocional. Como é que isso te ajudou
na tua nova carreira, assim, como é que as pessoas que estão assistindo a gente agora, elas podem extrair, né, esses conhecimentos de inteligência e gestão emocional para aplicar na vida delas? Assim, pra quem tá, tipo assim, pensa assim, pra quem tá iniciando a carreira ou fazendo uma transição de carreira. Eu nesse período foi muito importante porque eu aprendi na dor, assim, no sofrimento, na pressão, a tomar decisão. Show. Então hoje, para eu tomar uma decisão e fazer, para mim é rápido, é fácil. Então, uma melhor tomada de decisão, quer dizer, conseguir olhar o ambiente, olhar o que está à volta. Uma coisa que o futebol me deu também é antever a jogada. Cara, isso é... É antever, isso é fantástico. E cara, Gil, eu vou pegar isso teu porque eu acho isso fantástico. Você antever a jogada. Na nossa vida, a gente precisa antecipar os movimentos. Exatamente. Cara, eu tava conversando hoje com a minha esposa, eu não vou entrar em detalhes, mas assim, a gente conversou sobre isso ontem no almoço. Sim. E eu tava conversando com ela, eu falei assim, amor, eu tô sentindo isso e isso aqui do mercado. Eu vou agir dessa forma porque eu tô sentindo... Por quê? Porque eu tô estudando o mercado, eu tô vendo o que os grandes players do mercado estão fazendo, né? E eu tô me antecipando. Então isso... Para quem está iniciando carreira, né? Por exemplo, dentro de uma empresa. Cara, você tem que antecipar o que os teus diretores, o que os teus líderes estão pensando, porque aí quando eles vierem, amigo, você já vem com o resultado, com a resposta, você já vem com algo a mais, com a solução. E olha, eu acho que essa antecipação é diferente de pessimismo. Total. Né? Total. Tem pessoas assim que são precavidas, mas para um lado mais pessimista. Acha que tudo que acontecer vai dar errado. Tudo. Então, ela quer guardar, ela quer... Meu Deus do céu, aquele desespero, aquele sentimento horrível, né? Com uma ansiedade, um medo sobre o futuro, de coisas ruins que vão acontecer. E esse sentimento não é bom. Não é benéfico em nenhum momento. E isso é diferente dessa prevenção, dessa antecipação que você está falando, né? Show. Não, isso é muito interessante, porque você... para mim, hoje, muitas vezes até automático, de olhar o cenário, de ver, tentar prever as peças como vão ser colocadas, o passo a passo que vai ser trazido. Eu vou negociar quais são os passos que de repente vai ser feito naquele processo, como é que a pessoa vai agir. Querendo ou não, eu tive que entender mais de pessoas. Por que fulano é mais agressivo? Por que fulano é mais tranquilo? Perfeito. Então, assim, isso foi na prática, no dia a dia. Quando eu vim para a Febracis, muita coisa, assim, a coisa se expandiu, porque muita coisa eu falava, caraca, eu já fazia isso. Uau. Por exemplo... A prática virou uma teoria, por né? Exemplo, essa história do Tite, querendo ou não, eu fiz coaching com ele. Eu nem sabia que era coaching. PPS. Fiz PPS. É isso. Eu falei, sinceramente, quem é que intimida? Onde está o problema? Show. Então eu fiz ali, trouxe uma reflexão. Então eu fazia coaching, não sabia. Legal. E essa questão da inteligência emocional, ela é muito importante, pessoal. Invista no desenvolvimento da sua inteligência emocional ad eterno, daqui para frente, eternamente. Por quê? Porque tudo isso que eu estou contando me fez olhar para mim, para dentro de mim e falar, cara, eu preciso melhorar isso, eu sou bom nisso. E também olhar para fora o cenário e entender o que está acontecendo, quem são as pessoas. E olha, e te fez prosperar em todas as carreiras, né, Gil? Porque, olha, quando tu eras árbitro, foi lá e prosperava. Aí depois, quando tu estava fazendo aquela questão da consultoria, né? Sim. Eu acho que tu contaste que tu começou num cargo e terminou, tipo assim, num outro totalmente acima. Não foi? Eu comecei dando aula de musculação e terminei com uma empresa onde eu atendi mais de 80 academias. Criei uma metodologia de gestão e vendas para academia. Legal. Nesse e período. aí, foi próspero aí. Aí, quando entrou na Febracis... Aí eu recebi um convite. Na verdade, eu não recebi um convite da Febracis, né? A minha entrada na Febracis foi... Eu descobri que há 6 meses já estavam... Me sondando. 3 pessoas dentro da Febracis vieram... você podia ser treinador, você nunca pensou nisso? Não. Hoje eu entendo, porque hoje eu faço essas avaliações de novos treinadores. Isto é, qual é o compromisso? Como é que ele vê? Como é que ele enxerga? E eu neguei isso. Porque eu achava que eu não era capaz. Porque a minha referência era Paulo Vieira. Então eu olhava e falava, como é que eu vou fazer aquilo que o Paulo Vieira faz? Eu não aceitava, não recebi. Até que um belo dia, eu vi o Paulo dizendo assim, num curso,
nós vamos ter tantas unidades da Febracis, nós vamos ser a maior instituição de coaching do mundo, nós vamos ter unidade aqui na América do Sul, Latina, Europa, África e nananã. E eu falava, caramba, onde ele vai arrumar tanta gente para fazer isso? Entendendo? A obra é grande, os trabalhadores são poucos. Entendendo os critérios que são extremamente rigorosos para fazer parte desse time Febracis. Aí eu falei, de onde ele vai? Aí eu, opa, peraí, sou eu essa pessoa. Uma dessas pessoas sou eu. Ficha caiu. Caiu. Em 3 semanas teve um outro curso com o Paulo lá em Fortaleza. Eu, no meio do curso, cheguei para ele, Paulo, eu quero falar com você. 2 minutos em particular, só eu e você. É possível? Aí ele falou, pode. Isso no começo do curso. Me encontra no intervalo do almoço? Tá bom. Aí deu uma coisa no intervalo, eu tava de monitor, tava auxiliando na monitoria, né? Para quem não conhece, a gente tem pessoas que nos ajudam nos cursos, voluntários. Eu era um desses, adorava. Aí teve alguma reunião, alguma coisa que eu não pude falar com o Paulo. Voltou o intervalo, o Paulo chegou e ele próprio falou, ué, te esperei, ainda mandei te chamar. Cadê você? Aí eu, pois é, a gente teve uma reunião e tal, não sei o quê. E aí naquela coisa do momento que o pessoal tava fazendo algum exercício e tal, que o Paulo não tava falando, eu, posso falar agora? Aí ele, pode. É rápido. O que eu preciso para ser treinador da Febracis, Paulo? Fala para mim. Top. Aí o Paulo Vieira, para quem não conhece, ele tem um jeitinho nessas horas que ele faz assim, ó. Fala com a pessoa, ele me direciona para a pessoa responsável, diz para ela que eu pedi para você falar com ela e você diz o que você falou para mim. Aí beleza, quando eu fui lá, aí cheguei lá, Claudimar. Aí a Claudimar, ela tem um jeitinho dela muito especial assim, de olhar nos olhos e tal. Ela olhou nos meus olhos, deu um abraço e falou, meu amigo, faz 6 meses que a gente está te observando. Uau. Seja bem-vindo à Febracis. Tá aqui, cumpre esses quesitos que você tá dentro como treinador e aí a gente começa o processo. Top. Então, isso foi em 3 semanas. Isso acho que vem um pouco dessa época da arbitragem, esse processo de inteligência, que rapidamente eu falei, opa, peraí, é isso. Acabou. E ação também, né, Gil? Ontem eu tava conversando com uma amiga e aí, cara, ela tava falando assim, ela já tem 1000 cursos, especializações, mas assim, nossa, é um crânio. Ela tem muito saber na área que ela trabalha, né? Sim. Que ela gostaria de trabalhar. Mas ela não tem a parte da ação. Tava esperando mais. Ela tem essa dificuldade da ação, entendeu? E aí a gente tava conversando e eu tava incitando ela nesse sentido. Tipo assim, cara, pessoas com muito pouco conhecimento já fizeram muito mais. Entendeu? E você com tanto conhecimento, com tanta... Eu acho que às vezes falta isso, a gente fica... A gente não, né? Que eu não sou mais assim. Já fui. Mas as pessoas ficam esperando sempre pela oportunidade correta, né? Assim, quando na verdade nós fazemos as oportunidades. Aquele livro, né? A Boa Sorte. Nós criamos as oportunidades. Então, tu viu a oportunidade, foi lá e falou e agiu e foi pra frente. Até no caso que tu contou do jogador, que até agora eu não sei quem é, que tu machucou sabe? a perna. Não sabe? Eu lembrei, rapaz. Eu não falei nomes, não falei nomes. Não vou falar. Então, assim, você viu uma situação e foi lá, sabe? Tinha informação e foi lá. Falou assim, e aí? Então, vamos lá. Então, você teve a iniciativa de ir. É isso que a gente precisa. E o que vocês estão falando permeia competências emocionais. Sim. Total. O que mais tem gente hoje, infelizmente, PhDs em teoria. Qual é o problema dessas pessoas? Se você está se identificando com isso, você está buscando a perfeição e a perfeição não existe. É isso. Perfeito. Você está buscando a perfeição, e aí por isso você tem que ter mais conhecimento, mais conhecimento, e mais conhecimento, e muitos, eles se escondem atrás de um título. Amiga, quem sou eu? Amigo, quem sou eu? Entendeu? Eu sou um cara que veio da Zona Leste de São Paulo, classe média baixa, e já formei quase 6 mil pessoas dentro da maior instituição de coaching do mundo. Sabe qual é a minha diferença dessa pessoa? É que eu tenho muito menos... Eu nem sei quem é, mas eu tenho muito menos conhecimento, cara. Muito menos.
mas o conhecimento que eu tenho, eu uso de forma Executa. extraordinária na prática para gerar resultado. Executa, né? Inclusive tem um livro, né, o Outliers, Sim. que fala exatamente disso, né, de pessoas que para elas alcançarem uma maestria, vamos dizer assim, global, internacional, ela tem que executar, tem que praticar 10 mil horas. Sim. Né? E isso contrasta diretamente com essas pessoas que ficam no campo só da teoria do estudo. Por quê? Porque ela não vai para a prática, ela não executa. Existe até uma métrica que a gente fala muito, né, da métrica da perícia. Que Sim. é o quê? 1 hora de estudo e 8 horas de prática. 1 hora de estudo, 8 horas de prática. E aí você vai fechando esses ciclos para poder chegar e conseguir alcançar. Você sabe, Filipão, que... Vou dar uma dica para vocês. Comenta aqui quem quer fazer uma MBA por ano. Legal. Quem quer? Comenta aí quem quer fazer uma MBA por ano. Legal. É uma boa fazer uma MBA por ano? Uma MBA, hein, turma aí dos bastidores? Uma MBA por ano. É simples. É só você estudar 1 hora por dia. No final de um ano, você cumpriu a carga horária de uma MBA. Show, incrível, cara. Legal. Incrível. É isso. E agora a pergunta é, fez a MBA, mas vai pra ação, amigo. Faz o que você Executa. falou, porque Vai o pra maior prática. tempo não é o de estudo, o maior tempo é da prática. Se você está estudando mais que você está praticando, perdão, meu amigo, tu tá errado. Tu não está sendo útil com a sua vida e com seus resultados. Você não está usando... Você está usando muito pouco da sua potencialidade. Legal. Perfeito. E Gil, a gente falou muito aqui sobre inteligência emocional, né? Toda hora a gente está falando sobre competências emocionais, inteligência emocional. Mas eu queria te perguntar, de maneira assim prática, Queria, não simples. quer mais? Quero, ainda quero. De maneira bem prática e simples. O que é inteligência emocional? Todo mundo fala, né? Certo. É um dos assuntos mais falados. Hoje a gente abre qualquer podcast, qualquer lugar, todo mundo falando sobre inteligência emocional, inteligência emocional. O que é a inteligência emocional? Eu vou explicar da forma mais simples que eu aprendi. Eu acho que ela responde perfeitamente. É você ter a capacidade de olhar para dentro de si, olhar para você, olhar para quem você é, para suas competências, para aquilo que você tem de melhor e tirar o melhor resultado disso. Então, olhando para todas as áreas da sua vida, olhando para aquilo que você quer atingir, você olha para dentro de você e você consegue extrair o melhor para gerar um resultado. E também a capacidade que você tem de se conectar com as pessoas e com o mundo à sua volta e tirar o melhor resultado disso. Perfeito. Isso é inteligência emocional. Então, na prática, quando o Paulo falou, não vou construir tantas unidades, naquele momento eu olhei para dentro de mim Sim. e falei, sou eu essa pessoa, eu tenho essas competências, eu tenho a missão, eu tô aqui, eu era monitor em todos os cursos. Quer ser monitor? É ser voluntário, É servir, é né? servir. E a minha servidão era uma das coisas mais prazerosas, por quê? Porque eu estava ali fazendo, na prática, tendo um momento de gratidão pelo que eu recebi dos cursos da Febracis, pelo que eu recebi do Paulo. E depois eu falei, agora eu tenho que agir. De que forma? Eu tenho que me conectar com o mundo, com as pessoas. Quem que era a pessoa? O Paulo. Aí eu fui pro Paulo e, do jeito que o Paulo gosta, sem rodeios. Direto. Paulo, é isso. O que eu preciso fazer? Me diz. Legal. Aí olha que interessante, tu com inteligência emocional, você já entendeu, inclusive, como é que você ia falar Exatamente. no caso do Paulo, né? Com teu líder. Então, por quê? Porque tu conseguiu ter essa percepção. E assim, trazendo para o campo da inteligência emocional, existe um dado, um estudo que diz assim que 87% dos problemas dentro de organizações não é por problema técnico, é por problema emocional. Isso é muito louco. A gente vê como a nossa sociedade está doente, né, Gil? Né? Como as pessoas... As pessoas são contratadas pelas suas habilidades técnicas e demitidas pela falta de as competências emocionais. Por comportamento. Comportamentos. Por Comportamento envolve inteligência emocional. Exatamente. Então, assim, a gente consegue ver o quanto a gente tem uma geração... inclusive, isso reverbera... Não, a gente está falando de empresa, mas isso reverbera na nossa sociedade. Total. Né? Olha a quantidade de problemas, né? de polarização, né? De pessoas que não conseguem ter uma conversa sadia. Porque o problema não é você se posicionar.
né? A questão não é o teu posicionamento, muito pelo contrário. Hoje a gente vive numa era de posicionamento, né? Só que o grande problema é quando a gente falta com respeito com o próximo. E isso fala muito de inteligência emocional, isso fala muito de quem nós somos, né? A gente aprender a escutar uma opinião oposta, mas mesmo assim se manter em paz, escutar, tirar o que pode te agregar e não receber aquilo que não condiz com o que você Isso pensa. não significa também ser frouxo, né? Com certeza. Não significa ser frouxo, assim. A inteligência emocional, eu acho que não é sobre você ceder ou você não criar conflitos, né? Muitas vezes a gente vai precisar se posicionar e isso é usar a inteligência emocional de maneira mais firme, entendeu? E falar volta pro caso dessa minha amiga que a gente estava conversando ontem, né? No início da conversa, ela tava, até falei pro Felipe, super reativa, assim. Super reativa. Eu falava as coisas, eu fazia só perguntas, né? Perguntas e ela ficava assim, sabe? E aí teve um momento que eu fui mais dura. Que eu falei coisas duras pra elas. Eu falei, olha, eu acho que é isso, isso e isso. Minha opinião é assim, assim, assim. Eu acho que é por aqui, por aqui, por aqui. Tá. Fui dura. Aí depois ela... Poxa, amiga, obrigada. Só uma amiga falaria isso que você falou pra mim. Né? Então, se eu ficasse pensando assim, não, inteligência emocional é eu não me indispor com ninguém. Não, isso não é inteligência. O nome já diz, é inteligência emocional, entendeu? Quer dizer, realmente para gerar algum resultado. Você extrair o melhor, ótimo, né? Melhor, exatamente. Saber lidar. Né? E assim, quando você tem inteligência emocional, você consegue olhar para o mundo e olhar para você e dizer, eu vou fazer o que é melhor para mim e também para o mundo. É um processo de ganha-ganha. Caraca, isso é top. E dois, as pessoas podem falar o que for de você. Você consegue decidir o que você vai extrair de melhor. Você decide o que você vai extrair. Você pode chegar assim, Gil, você é um idiota. Você pode falar 200 vezes. Não vai me afetar. Ah, sim. Caraca. Sim. E eu vou olhar para você e vou dizer assim, Deus abençoe. Isso diz mais de você do que de mim. Perfeito. E eu continuo minha vida normal. Sem mudar o que eu sou. Porque eu sei quem eu sou. Isso é inteligência, desenvolver essa inteligência emocional me dá. Perfeito. Agora, se a pessoa dizer assim pra mim, Gil, você foi ignorante. Aí, peraí, deixa eu entender. Calma, Putz, né? eu acho que eu falei, naquela hora eu subi o tom da minha voz. Poxa, é verdade. Deixa eu ir lá e consertar isso. Top. Tu entendeu? Então eu decido o que eu quero aceitar pra mim. Porque eu decidi aceitar o que é melhor pra mim. Pra potencializar a minha identidade, quem eu sou. Isso é um processo emocional. Top. Gil, a gente já tá caminhando pro final. Posso fazer mais uma pergunta? Eu espero... Tem efeito de... Ei, posso fazer mais uma pergunta? Deixa eu fazer mais uma pergunta. Vá, que eu tenho coisa pra falar também. Tá. Eu tava só introduzindo aqui a parte. Não, então a pergunta pode ser pra vocês dois. Tá, vai lá. Aí depois você pega o gancho. Vai. Tá, então primeiro o Gil, depois você. Tá, Como que eu posso adquirir inteligência emocional? Como eu posso, assim, inteligência emocional, o quê? Extrair o melhor. Como conseguir isso? Como que eu posso... A pergunta é muito interessante. Assim, como é que nós seres humanos absorvemos o mundo? Pelos nossos sentidos. Então, você precisa desenvolver os seus sentidos. É um passo. Então, você vai adquirir através, principalmente, de conhecimento. Então, você vai ter que estudar inteligência emocional. Mas também que você vai ter que aplicar na prática. Você também vai precisar fazer ferramentas que estimulam os seus sentidos. Legal. Para você aumentar a sua percepção de quem você é e do mundo à sua volta. E isso a gente faz com as ferramentas do coaching integral sistêmico. A gente tem diversas ferramentas. Aí tem todo um processo de uma condução emocional que a gente dá nos cursos. Tudo isso vai abastecendo esse processo emocional. E qual é um dos principais fatores? É adquirir consciência. Top. É isso. É adquirir consciência. É a base de tudo, né? É a base de tudo. Você só vai tomar as decisões, você só toma decisão com base na consciência que você tem. E essa consciência, ela pode e deve ser melhorada. Quanto mais melhorada, mais amplo fica a sua visão de mundo, de quem você é, do que precisa ser feito, do que é melhor, do que é pior, do que eu tenho de bom, do que eu não tenho. Perfeito. Porque às vezes você deve
saber muito bem. Aquela pessoa que você se relaciona, a pessoa acha que não tá errado. Uhum. Todo mundo vê. Enquanto ela não adquirir a consciência de que ela tá errada, porque ela acha que ela tá certa na consciência dela. Uhum. E aí, ela não vai mudar. Cara, muito interessante isso. Eu tô lembrando aqui de uma coach minha. E aí a gente conversando e tal, e ela falando assim... Coach, pra quem não sabe, é o cliente que tá sendo atendido pelo coach, no caso a Carol. Vou realmente... Legenda. Produção, mais um trabalho pra produção. Legenda. Só pra podcast falar, a produção tá dando mais trabalho. E aí, tipo assim, ela não admitia uma dor que eu já tinha identificado na fala. Certo. Só que pra ela e pra todo mundo, ela não tinha aquela dor. E ela falava assim, não, tô super bem resolvida com isso. Tô super bem resolvida, não. Isso não dói, eu tô bem assim como eu tô, isso não me dói. Olha quando a gente tava fazendo mais, sabe? Aí, dando a nota dos pilares. E aí eu comecei a fazer perguntas. E isso confrontava ela. Mas ainda assim ela não admitia. E aí eu lembrei exatamente disso, da consciência. E aí eu falei pra ela, enquanto você não admitir que dói, que essa realidade, esse teu resultado aqui nessa área dói, as coisas não vão acontecer. Você precisa admitir. Comecei a fazer V0 com ela e ficar. Aí ela desabou. Verdade, dói. Parece que assim, desmoronou. Aquilo foi a consciência dela. Sabe? Parece que aquela armadura que as pessoas se vestem pra esconder a dor, pra proteger a fratura emocional. Claro. Não quer que doa, né? É difícil encarar algumas realidades. Se mostrar vulnerável, né? E nem se mostrar vulnerável. E ela... Mas o primeiro passo para a mudança é a consciência. Enquanto a gente não reconhece o que a gente precisa mudar, se nunca todos vai haver. soubessem disso, caraca, ia ser... O mundo era outro, tava diferente. Ia ser top. E para você, amor, o que é inteligência emocional? Então, vou pegar o gancho aqui de tudo que foi falado aqui, fazer um mix de todo o nosso podcast, toda a nossa conversa, para você colocar, escrever aí e já começar a executar. Pegando agora esse final, inteligência emocional, a gente precisa ter consciência de quem nós somos, né? Uma consciência plena de quem nós somos, trabalhar os nossos estímulos sensoriais, né? Entender, começar a lidar, ter habilidade de entender quais as emoções nós estamos tendo e o que essas emoções estão gerando de comportamento na nossa vida, né? E trazendo a história do Gil, especificamente, que eu peguei aqui 3 pontos para mim que são fantásticos. E eu acho que você, cara, você tem que sair desse podcast com isso na mente, no coração e colocar em prática. O primeiro, antecipação. Se antecipar aos momentos, se antecipar, né, a movimentação de mercado, a movimentação da sua vida. O segundo, comunicação. Treinar a tua comunicação, relacionamentos interpessoais, saber como lidar. Olha a história do Gil, ele sabia lidar com um jogador de futebol, com um técnico de futebol e soube lidar com Paulo Vieira. Olha como ele teve... E empresários de academia. Ele fez os empresários prosperarem, ganharem milhões com a consultoria dele. Olha a habilidade de comunicação que ele desenvolveu. E isso fez com que ele prosperasse também. E o terceiro é a gestão das emoções. Ele falou muito sobre estar sob pressão em ambientes em que as pessoas falavam muito ao redor dele, mas aquilo não afetava o comportamento e a conduta. Vamos dizer assim, e a performance. O código de conduta, o código de ética e a performance do Gil. Né? Então eu acho que isso é um mix, a gente consegue extrair muita coisa desse nosso podcast. Eu só tenho realmente a agradecer e falar... Poxa, hoje foi rápido, amor! Hoje foi rápido, mas eu quero agradecer e quero dizer o seguinte, que apesar de não ter sido tão longo esse podcast, essa foi só a primeira vez, hein? A gente vai ter outros episódios, eu já estou falando agora. Temporada, né? Já estou falando agora. Podem colocar... Tem que chamar a Dani também. Amor. Tem que chamar a Dani. Gil e Dani, já pensou? Pra quem não conhece, Rapaz. é a Dani Pires. Já tô até fazendo merchan dela aqui. Tá? Beijo, Dani, beijo. Produção, a piada nossa interna. Isso aí. Vocês têm que colocar aqui embaixo no comentário assim, ó, #VoltaGil. Pra gente trazer Bota aí, que eu vou ler os comentários. Show! Pra gente trazer o Gil de volta.
Cara, foi fantástico. Eu quero te agradecer, Gil, a tua disponibilidade, teu coração. Muito obrigado por tudo. Eu tenho certeza que assim como pra mim, a gente conseguiu agregar aí muito para as pessoas. Me diga uma coisa, Gil, como é que a gente pode te encontrar nas redes sociais e deixa uma última mensagem pro pessoal. Vai ter caractere aqui? Eu posso fazer assim? Pode, mete ficha. Então aqui, Vai, ó. Me segue lá, @Juliano Colice, lá no Instagram. Lá eu coloco, tá lá meu dia a dia, eu coloco conteúdos também. E eu vou contar aqui uma novidade, um lançamento. Em primeira mão pra gente. Primeira mão, vai lá, novidade. Em breve, hein? Eu tenho meu canal do YouTube também, Juliano Colice. Porém, eu tô abrindo um novo canal no YouTube. Então lá no Juliano Colice vai ter muito conteúdo relacionado à inteligência emocional, ao coaching. Eu tenho até umas palestras que eu disponibilizo lá, então vai lá, assiste lá, confere e dá um feedback lá nos comentários. A gente vai deixar o canal aqui também. Com certeza. E eu estou em breve, muito em breve, inaugurando o meu canal chamado Inteligência Futebol Clube, que ele vai ser voltado para o esporte em geral. Vou falar muito de futebol lá, muito de performance humana, alta performance, inteligência emocional para o atleta, mas que vai servir para qualquer pessoa, qualquer área. Então vai ser muito legal, numa linguagem... atleta de qualquer área? De qualquer área. Qualquer área. Sabe um cliente meu hoje? Eu tenho um cliente hoje que ele é jogador de pôquer profissional. Ele é um atleta do pôquer. Total, com certeza. É um atleta do pôquer, como tem atletas do videogame. Legal. Que é esporte. Então é atleta. Legal. Por quê? No final das contas, o padrão mental para gerar um resultado é o mesmo. O que muda é o esporte. Perfeito. Ixi, eu já dei uma dica do que eu vou falar lá no meu canal. Então, aguarde aí, prepara em breve lá no Instagram, eu vou estar divulgando. É isso, pessoal. Então acompanhe o Gil. Meu amor, como é que a gente pode te encontrar nas redes sociais também? Apenas no Instagram, @CarolBXFrazão. E no TikTok também. No TikTok, meninos, coloque também no meu TikTok. Que também é @... Tá aqui, né? Tá aqui, assim. Tá aqui, gente. @CarolBXFrazão. E, Gil, eu quero deixar... Eu sempre falo, né? Pra todo mundo que vem, mas pra você especialmente, né? O Gil, pra quem não sabe, ele veio ministrar um curso aqui em Belém com a gente, né? Um curso pra empresários. E, assim, eu fiz também o CIS Assessment contigo, né? Hoje eu pouco falei, né? Eu mais absorvi o conteúdo. Quando tu fala, eu fico assim, absorvendo tudo completamente. Eu te admiro muito. De verdade, tem uma pessoa que eu admiro, que eu vejo e falo, caraca, eu preciso aproveitar isso, sabe? Sugar no bom sentido. Claro. Entendeu? No bom sentido, assim, de... Eu sei que você é uma pessoa que ainda vai voar muito alto. Eu tenho certeza disso. Que, tipo assim, você já tá no high level. Mas nem começou. Hipergaláctico. Eu tenho certeza disso. Amém. E eu te admiro. Te admiro gente. muito. E obrigada. Deus Obrigado por estar aqui com a gente, por ser esse amigo. Entendeu? E sempre vim aqui, Conte gente. comigo sempre. Isso aqui não é pras câmeras, não é. Ele é assim. Ele é essa pessoa alta astral, que ri, que faz... Até eles. Incrível. A produção que vocês não estão vendo aqui atrás. Ele é maravilhoso. Obrigada, Gil. Tamo junto, meu. Show. Muito bom. Eu amo vocês. Obrigadão, Casal Gil. espetacular. Que é um lugar que eu me sinto em casa e gratidão. Conte comigo sempre. Show. Eu quero participar da segunda temporada. Yes! Fechado. Aceitar. Tá aceito. Marcado, firmado. Pessoal, então um beijo no teu coração e até o próximo episódio. Até Fica a ligado, próxima, hein? gente. Tchau, tchau.